noite, Kiko. Tudo bom? E aí, beleza? Como é que Boa noite. você tá em Los Angeles ou na Finlândia? Tô na Finlândia aqui, meu. 1 da manhã. Putz, 4 da manhã? Uma. Uf, Tá fácil, desculpa. tá fácil. Tá fácil. E aí, tudo? Vamos Tem uma... começar com o trivial. Vamos falar um pouco do open source, que é o teu disco que você lança semana que Vamos. vem, né? Tô gostando aí, tá? Você tem uma coleção boa, né? Tem uma coleção interessante. É, Que dá pra se vai divertir um de, pouquinho. que vai de Pablo Vittar ao Slayer, como você diz ali, né? Pablo Vittar ou Slayer. Tem os discos teus aqui também. Mas quando você... Aquele momento só teu, o que você põe? É mais pro Pablo Vittar ou mais pro Slayer? Cara, eu ouço o Bruckner. Mas me explica, vai. Bruckner? É. Cara, O claro, Bruckner. erudito? É. Ah, sim. Outro Bruckner. Eu me encantei Ó, com o Bruckner em 2000. Eu fui fazer uma matéria com a Filarmônica de Berlim e eu assisti olha os só, ensaios da Oitava Sinfonia do Bruckner com o Nikolaus Harnoncourt regendo, que era um regente olha só, austríaco. E o Bruckner virou o meu predileto, assim. É o que eu mais gosto de olha escutar. só. É. Eu não conheço muito, assim, mas eu Não, tenho, já ouvi, é. Já cara, tinha uns CDs dele e tal, que alguém. Mas eu não me lembro, assim, não é dos. você que gosta de heavy metal, o Bruckner é o melhor de todos, assim. Total. Porque Tipo o Mahler. ele é um discípulo do Wagner, Ah, sim. e ele tem aquela coisa das. Você conhece a instrumentação, né? Tem as tubas wagnerianas, Sim, sim. né? E são sinfonias densas, pesadas. Pô, você vai amar. Ouve a Já sétima e vou a ouvir. oitava. É, ok, já ficou a dica. Agora, você Boa. na Finlândia, você ouve muito Sibelius, né? Tem os Sibelius aqui, né? Aqui é Sibelius para todo lugar, é. E tem tem a universidade aqui, né, famosa, Sim. Sibelius, tem a rua Sibelius, tem um monumento do Sibelius, né? A galera conhece o Sibelius, tem um software de fazer partitura que é Sibelius, né? Muita gente Ah, conhece é? pelo software, né? Que A é tua de mulher fazer estudou partitura. a tua mulher estudou na academia, não? Ela é formada na Sibelius Academy, assim, né? Que é a universidade, né, de Sim. música. E tem o neto do Sibelius, é um baixista de heavy metal, que Você toca tá numa banda brincando? chamada Stratovarius. Você não sabia. Que é o Lauri Porra, que o nome dele é Porra, né? Fala Porra, né? Mas Sim. ele tem esse nome já bem sugestivo. O Lauri, que é um super compositor também de música erudita, ele faz música faz trilha e tal, né? Mas é um baixista de heavy metal, assim, mas muito talentoso. Que é neto do O, Sibelius, né? E dizem que, e você vê as fotos, assim, o cara é a cara do É autor. mesmo. Você É. sabe que aí na Finlândia, depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma grande. Assim, criou-se uma escola de formação de regentes. Então, por muito tempo, os melhores regentes das principais orquestras eram finlandeses. Então, você tinha o Esa-Pekka Salonen, que é um puta regente e compositor, foi de Los Angeles, estava na Filarmônia em Londres, Tava agora agora, então, eu ia até comentar, o que tava na de Los Angeles, né? sim, vai assumir São Isso. Francisco agora. Ah, então, exato. É. Tinha o Leif Segerstam, que a Tarja Turunen adora. E você tinha um chamado Osmo Vanska, cujo filho é violinista de uma banda de heavy metal. Ah, não sei, violinista ou cellista lá do Vanska? Esses nomes aqui são meio tipo, É, é sabe tipo assim, da Silva, Almeida, né? né? Tipo da Silva Almeida, né? Então, é tudo Mas me vem cá, soa meio familiar, mas não sei, de repente é, nem é. e o open source, como é que é? Open source, então, eu fazia um tempo que eu não né, mudei para Los Angeles, estava com criança pequena, entrei Por no que você mudou para Megadeth. Los Desculpa. Por quê? É boa pergunta, é uma pergunta que eu me pergunto também, né? Mas um momento ali na minha vida eu quis dar uma sacudida, digamos assim, né? Dar Sei. uma mudada, falar, E aí eu ia para Los Angeles, tem a feira, né? A NAMM, e eu ia lá, né? Tem umas primas que moram lá, ficava lá na minha prima um mês, ficava na NAMM, ficava mais um pouco, tal, aquela coisa dos Estados Unidos. E com Angra, de ter viajado muito o mundo, nunca teve Estados Unidos na rota. Porque a gente sempre acabou indo muito Japão e Europa, que tinha os contatos, estavam na Europa e América Latina, Brasil e tal, né? E Estados Unidos sempre era um negócio mais difícil, né? Porque Sim. já tem o mercado deles com as bandas dele, para entrar lá, a gente ia assim,
no festival de prog metal, uma coisa mais específica, né? Então, assim, não era um país que eu via direto. E, por algum motivo, eu falei, aqui é a Meca, então eu vou ficar aqui um pouco, vou ficar um ano aqui para ver qual é que é, né? E fui meio nessa, assim, mas eu fui certinho, né? Tirei o green card e tal. E, pô, fiquei lá, tô lá, né? Quer dizer, eu tô aqui por causa do família e tô também do corona, me deixou meio aqui, Sim. assim, né? E, mas é bom, é legal. Los Angeles, né? No caso de Los Angeles, porque meta não, meca da música, da Aham. indústria, de certa forma, tem Sim. Nashville, tem Nova York e tal, mas Los Angeles porque eu estava indo sempre para Los Angeles por causa da NAMM Show, né? E também porque eu tenho prima lá. Então, assim, já meio estava me familiarizado ali na área, tal, de certa forma ali, né? E, Agora, a e eu- concorrência lá deve ser muito mais cruel, né? Em Los Angeles, então, legal, tem exato. 10 guitarristas por quarteirão, né? Putz, não, mais, né? Tipo, tá todo... É tipo percussionista em Salvador, né? Tipo, É. é. Então, assim, eu também, eu tive essa grande ideia, mas eu queria um desafio. Era um desafio mesmo, assim. Você chega pequeno ali, né? Você chega, Sim. todo mundo já tá no... É difícil, é uma sensação difícil, difícil. E eu tava ali quase 2 anos, assim. Só que, assim, eu conheci o pessoal da marca de guitarra que eu uso, da Ibanez, o escritório é lá. Então tinha algumas coisas assim, mas tinha que começar ali do zero, ali, fazer os contatos e tal, né? Eu ia na escola de música lá, fazia umas aulas ali abertas e tal, no Musicians Institute e tal, mas eu também não queria dar aula lá, ficar, né? Tinha essa oportunidade. E aí apareceu o Megadeth. Mas quando apareceu, eu já tava meio assim, será que é isso mesmo? Eu lembro que eu tava, putz, já tava. Não sei se essa ideia foi boa, né? Porque você vai para ficar um ano, aí você fica 2. Aí você fala, não, vou ficar mais um pouco, tá 4, tô conhecendo mais gente, tô me enturmando, né? E aconteceu o Megadeth. E aí te deu a ideia de fazer o disco solo. Aí nesse período, sim, eu fui fazendo as ideias, né? A gente fez o disco com o Megadeth, e teve muita tour, muita viagem, né? Teve o Grammy que a gente ganhou, né? Sim. Com o Megadeth e tal. E muita viagem, muita coisa, filho pequeno, país novo, várias coisas, né? Então, a cabeça não estava muito naquele com espaço para compor, porque é uma coisa difícil. Como você escreve, é a mesma coisa, né? Você precisa É, ter aquele momento. Você ficar fazendo aquelas coisinhas do dia a dia, quando você vai ver, passou um ano e você não. tô Quer dizer, parado ali, né? eu tinha minhas ideias, né? A gente está sempre fazendo, sim, mas eu acho que essa vida online também você acaba. Fica muito entretido nessa coisa do dia a dia, da postagem e Fica tal, e você desperto, né? fica disperso de você criar alguma coisa mais você, né? Que precisa precisa distanciar né? Dessa coisa do dia a dia, né? E aí eu fui aos poucos, aí eu me forcei, o momento de falar, não, pera lá, vamos juntar essas ideias aqui. Comecei num carinha que eu tinha conhecido lá, o Augustus, um cara americano, que tô criança pequena, né? Então em casa também, quando você vai ver, você Sim. tá ali, não, tá brincando É. ali e o tempo vai. Então eu falei, preciso ir num lugar que eu vá para lá. Aí eu estava indo fazer umas sessões com ele lá de 4 horas. Aí minhas ideias, o cara organizava no computador, lá montava uma demo, foi assim. Aí já nasceu algumas. Organizei as ideias que eu tinha. E aí depois trabalhei com o Adair, que é o brasileiro, que mora em Los Angeles, para começar a gravar mesmo uma pré-demo mais legal. E aí foi isso, né? O Bruno Valverde, que é o batera brasileiro, estava lá. Não, ele estava lá, ele estava para ir para lá, mas ele ficou lá. A gente organizou dele ir lá. O Felipe Andreoli, que já toca com o Desde o Angra desde 2001, 2000, gravou do Brasil, fez remotamente, né? Mas assim, com o Felipe, tipo, eu falo uma coisa, ele já entendi. Uhum. Funciona super bem. Tem uns recalls, né? Fala, ô Felipe, eu podia experimentar umas 2 versões aí e tal, Sim. alguma coisa assim, mas funciona super bem com o Felipe. E aí eu gravei as guitarras lá em Los Angeles, algumas coisas, basicamente lá. E mixado por Noli, que é um cara novo que está mixando bandas mais modernas, do Periphery, essas coisas americanas mais modernas aí, desse som mais metal mais moderno. E na Inglaterra, um cara da Inglaterra.
E foi masterizado também um cara na Austrália, o Armin, que também masteriza várias dessas bandas mais modernas, aí, da galera de 30 e poucos anos, de metal, né? De metal. É. Então, essa turma que fez o trabalho, que fez o álbum, né? E aí o open Viva, source aí. Ah, viva a globalização, não? globalização. Meu disco anterior, eu já tinha feito, assim, já tá rolando isso aí, né, da internet. Você passar áudio por. A gente faz vídeo, tá fazendo uma Não, live ao então, vivo com e vídeo. um é australiano, o outro mora no Brasil, aí o outro é um brasileiro que mora em Los Angeles. A globalização É, complicada, né? é. É verdade, mas é legal trabalhar com os brasileiros. Eu gosto, apesar de estar fora, assim, né? Tipo, Uhum. no Megadeth a gente já chegou a ter 4 brasileiros na equipe. Ah, é? Né? Eu, o, o, o Rafael Pensado, que estava ali de. Qual que é o. Sei lá, fica ali com a gente na equipe, né? É. Faz a. O que ele faz? Ele faz tudo, né? Brasileiro, né? Tipo, mas Uhum. o Rafael, super batera, e ele entrou para ajudar algumas coisas, e acabou que, bom pra caramba, começou a ajudar tour manager, fazer a produção, na produção de uma forma geral, né? E tem o Stanley, que era o técnico de som do Sepultura por muitos anos, está morando nos Estados Unidos, fantástico, assim, onde ele passa, os caras falam, meu, quem é esse cara? Aí você fala com maior orgulho, não, brasileiro aqui e tal, o Stanley. E tem o Knight também, que era o segurança do Axl Rose, segurança de várias Nossa. celebridades, né? E aí também faz segurança pra gente. Então, às vezes, tem 4 brasileiros. Fica tipo aquela. Não é máfia, porque brasileiro não é mafioso, né? É um clã, né? Gangue. Um clã, né? Uma É. confraria. Mas sabe o que eu acho legal? O open source você fez no esquema de financiamento coletivo. Isso. E eu li umas matérias sobre isso. Porque. Mas será que ele está com problema financeiro, tudo e tal? E eu acho que o mais legal do financiamento coletivo não é nem isso, não é nem você conseguir o dinheiro necessário. É você ter a ideia de quem é o teu público, né? E o quanto ele está disposto a te financiar, né? Vira até uma espécie de mecenato, assim. Mas você sabe exatamente quem é o Então, público. a ideia nasceu, nasceu assim, que eu fiz um curso de Music Business e ensinei Music Business, falo de coisas que eu vivi. E uma coisa que não tem no curso é sobre isso. Porque eu nunca vivi. E eu não, Sim. tipo, assim, algumas coisas que a gente sabe de tudo um pouco. Eu acredito que o artista, o músico, tem que levanta essa bandeira, né? Você tem que saber do teu instrumento, das escalas, da performance no palco, de saber dar uma entrevista, mas também saber como é uma assessoria de imprensa, como que você faz uma planilha aí para ver as contas de um show, como você olha um show e cadê, para onde vai o dinheiro que você investe, o Sim. que seja, né? É a tua profissão, né? Então entender pensar lá na frente, empreender na ideia para você ser um artista que dure, né? Não é um artista da fama do dia para o outro, mas um cara que está ali 30, 40 anos, está Um planejamento de uma relevante, carreira mesmo, né? uma carreira, exatamente. Então, esse tipo de pensamento. E aí, e o negócio do financiamento coletivo nunca me passou pela cabeça, porque sempre conhecia a galera de gravadora, algum patrocínio de instrumento musical, alguma coisa, eu podia pedir, oferecer em troca alguma coisa e levantar o custo para gravar o negócio. Sim. Sempre deu certo, até para música instrumental de heavy metal que quem quer ouvir, né? Tipo assim, que é super nichado. Mas assim, que você gasta menos para gravar, mas você consegue levantar isso. Tem quem gosta. Mas assim, eu queria viver isso, eu queria viver essa coisa que eu nunca tinha vivido, isso era uma coisa importante. Outra ideia que é o próprio o nome open source, que eu queria que passasse essa ideia que eu quero que as pessoas usem a música. Eu quero que as pessoas, eu vou depois de lançado o álbum, eu vou colocar os backing tracks, né, para a pessoa tocar em cima e também as faixas, os tracks separados, só de bateria, só de baixo, Uhum. então pode recriar. É uma coisa que tem um disco do Tom Zé lá, que é os Jogos de Armar, que já tem Sim, muitos anos, que ele tinha sim. feito em CD, e eu lembro disso. E eu falei, que legal, tinha uns loops, né, para você. E hoje é mais fácil ainda. Então você pode. Pô, quero que as pessoas peguem a música e façam o que quiser com a música. Se você tiver com uma gravadora e você tiver amarrado com alguém, você vai ser mais complicado.
Porque a gravadora não vai querer fazer essa jogada aí. Não, como assim você vai dar a música de graça? Como você vai... Não vai É, entender. Então, fazendo no financiamento coletivo, te dá total liberdade para você fazer o que você quiser. E é um dos motivos que você... é o nome do álbum, é o mote, o conceito, que a música que eu faço nesse álbum, diferente de todos os discos dos artistas que está atrás de você, sim. geralmente a gente ouve e fala, esse é o trabalho final. Eu gostaria que essa música inspire a que ela vire outras coisas. Legal. Que a partir daí vire outras coisas. Porque é o que a gente vê na internet. Né? As Sim. grandes empresas do mundo, os top 5 aí, as big 5, elas só existem por causa da a colaboração das pessoas. Né? Quanto mais você usa o Waze, melhor fica o Waze. Quanto mais você usa a Amazon com os comentários, melhor fica a experiência de comprar um produto na Amazon. Quanto mais você usa o Uber e dá o rate ali, né, a qualificação da pessoa, Melhor eles mais aprimoram fica, sobre- mais fica confiável o produto Uber e por aí vai. Então, todas as grandes empresas elas estão baseadas nisso, né? Então, assim, e a música, como que faz a música? Aí tem uma coisa que o Kanye West falou uma vez, que ele falou, pô, a música fica meio para trás em relação aos games, porque, pô, o game sempre tem a versão nova, né? Vai melhorando, né? É, E na música não, tipo, e a gente tem um saudosismo assim, a gente você quer ouvir o Led Zeppelin com aquele som de, né, sim. que é legal, né? Uhum. Você quer ouvir É. o Beatles ali com aquele som de o cara gravou em 2 canais, né? Tipo, Uhum. né? Tem essa também. Ouvir o Charlie Parker com aquele som tipo, né, de Sim. corneta, né? Do cara dos anos É. 40. Tem isso também, eu entendo, mas por que não assim? Pegar e tentar evoluir, alguém mixar a música de novo, faz melhor. Tipo, tá aí para fazer melhor. Se desprender do que o que você faz é o melhor. Na realidade, foi o melhor que eu pude fazer naquele momento. Tomara que ano que vem eu consiga fazer a versão 2. Toque melhor, né? E outra pessoa Uhum. faça melhor. É meio nesse conceito, sim. E fazer um financiamento coletivo, ele meio que ele compra essa ideia, né? Sim. Porque, tipo, quem está financiando é quem está afim de participar dessa forma, né? Então, é por isso. E o Megadeth fez, né? Então, não é questão Sim. de... Quando eu entrei no Dystopia, que eu tinha essa cabeça, putz, eu não vou ficar pedindo dinheiro para fã, né? Mas, na realidade, É. é uma pré-venda. É uma É. pré-venda. É uma pré-venda e você cria alguns produtos que você não só vai ter ali, Sim. né? Então, é basicamente isso, uma pré-venda, um vinil que a gente vai fazer, uma camiseta que só vai ter ali e tal. Então, é especial, é um VIP, tipo no show, paga mais caro para tirar uma foto com o artista, para ganhar É. um crachá diferente, né? Tipo, meio nesse conceito. Assim. Você tem você lançou a música com o Mark Friedman, Uhum. né? Imminent Threat. Isso. Treta iminente, traduzindo no Anotei errado português. aqui. A É. treta iminente. E, e você tem e no YouTube você dá uma declaração muito bonita que é sobre essa coisa da competição na música, né? Hum, Que era uma coisa que uma vez eu vi o Nelson Freire, o pianista erudito, falar. Que ele falava, pô, música não é corrida de cavalo, não tem essa coisa de quem é o melhor ou quem é o pior. E como é que você se sente você estava falando da comparação que se fazia entre você e o Friedman, mas como é que você se sente nessa coisa infantil, muitas vezes que a gente tem, né? De falar, mas o Kiko é bom, mas melhor é o fulano de tal. Aí fica aquelas votações assim, quem é melhor, Kiko Loureiro ou Chimbinha, né? Kiko o Loureiro é Chimbinha Jimi não. Hendrix. Não, mas o Chimbinha ele ganha, ele já, tipo, é sempre. A internet certas coisas com o meu nome, assim, fala o Kiko, fala Chimbinha, ou fala o Kiko do Chaves, guitarra quadrada, né? E É, tipo, aí palavra. você tem que, né? A bola, e aí, já ganhou a guitarra quadrada e tal? Tipo, mas o lance da comparação, então, desde que eu entrei no Megadeth, o que é? Tipo, Mark Friedman é tipo, faz parte da minha vida, né? Parece que o cara é meu Sim, irmão, né? Porque assim, onde eu vejo o meu nome, vai ter alguém falando Mark Friedman, tipo, no comentário de baixo. Ou que é tão bom quanto, ou que não é tão bom, nunca vai ser, ou que também é legal, que até que enfim tem um cara tipo Mark Friedman, sei lá. Tendo os elogios e as pessoas que comparam positiva e negativamente. E sim, assim, é difícil de explicar que na idade que eu tô hoje, não é uma coisa que me incomoda, nem me importa mesmo. Mesmo. Mesmo porque eu acho Mark Friedman o máximo.
Porque eu era um moleque pagando pau pro Marty Friedman. Eu Sim. fui assistir o show do Megadeth no Rock in Rio em 91 para ver o Marty Friedman lá, entendeu? Eu lembro, som da guitarra, tudo. Então, assim, eu sou um fãzão dele também. E encontrei com ele já quando fui para o Japão 2 vezes, depois da entrada do Megadeth, encontrei com ele, ficamos conversando ao tempo e tal. Então, e fui no show dele em Los Angeles, tudo mais. Então, troquei vários e-mails com ele, assim. Então, tem uma certa, não, assim, uma certa proximidade, né? Sim. E aí, fora essa proximidade através dos fãs que comparam muito. E na realidade não tem dessa, né? E tinha no Brasil também, assim, tinha o Juninho Afran, o Eduardo Adanui, alguns guitarristas que a gente é muito amigo. E a gente, Sim. tipo, a galera comparava, quem é melhor? Mas na realidade, você é amigo, você sabe o que teu amigo faz bem, você sabe que você também, o que você faz bem, o que teu amigo faz bem, e você acha, meu, lógico, é meu amigo, o cara é bom pra caramba nisso. É lógico. Tipo, É. você concorda com o fã, mas o fã tá achando que ele tá criando uma inimizade, mas na realidade você tá certo, né? Tipo, porque eu acho que essa coisa da competição faz parte, né? A galera gosta vai comentar o quê, né? Porque a música é uma abstração, né? Então, assim, poxa, você ouvir, você ter o feeling que a música te traz, né? Mas para comentar, tipo, a galera É. gosta na internet ainda de comparar, de falar alguma coisa, sei lá. A gente vive no mundo da avaliação constante, né? É. Aqui, ó, quantos coraçõezinhos aqui, ó, vários. Estão avaliando. Tipo, você fala uma frase, opa, um monte de coração. Opa, falei bem essa frase. Tipo, né? Então, assim, é a avaliação constante, né? Aí você tem que, cada vez mais a gente tem que aprender a lidar com essa, né? Ou um coraçãozinho ou cinco. Ou um É. hater ou assim, aquele super hater ou também um fã muito que, pô, tem dia que você tá ruim, que você faz o negócio Sim. tá mal. E o cara ainda fala que É. você é gênio. Não, tipo, não, né? Então tem pros dois lados, né? O Keith Richards um dia falou, né? Vocês falam que o Rolling Stone sempre deu show bom. Teve um dia que qualquer banda de boteco tocou melhor do que a gente no Madison Square Garden, assim, né? Tipo, teve um dia que a gente É, tava horrível. É. os caras sabem, né? Mas aquela coisa que também, assim, às vezes você faz tanto que o teu dia horrível ainda é legal Ah, para sim. aquela pessoa que está vendo pela primeira vez, né? Também tem essa a perspectiva de você estar fazendo, você sabe quando você faz um dia, quando você tem um dia bom, um dia ruim, mas nem sempre passa, né, para o público também. Às vezes você se sente mal com um erro que as pessoas nem perceberam direito, né? É. Deixa eu perguntar, você escuta muito musical, não? Música sei lá, Andrew Lloyd Webber, Jesus Christ Superstar, essas coisas, não? Isso Não, fez cara, parte da sua formação? não fez nada, 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 nada. E eu não sei, tipo, eu nunca, quando era pequeno eu odiava, né? É, Tinha um filme, começava a cantar, falando, fala, meu, as pessoas não, tipo, não era uma coisa que eu não, que filme que tinha, sei lá, Evita, né? Sei lá, que teve uma época, é. nossa, Não, tipo, então, não, os caras não eu podem tava ouvindo falar aquela. normal, canta, então, É, não, nunca, eu tava escutando aquela Dilema sei, é, do teu disco e ela tem umas passagens que lembram muito uma parte do Jesus Christ Superstar. ah, é? Olha só, É, agora tem que ouvir, mas uma coisa assim. tem um lance de pode ter a ver, eu tenho que ouvir. Tem a ver porque ali tem um tipo, uma questão de harmonia, de melodia mais contemporânea, de Sim. compositores mais contemporâneos. Obviamente está ali tá com a roupagem heavy metal, dois bumbos, guitarra, não sei o quê, mas se pegar aquilo e despir tudo e tocar no piano, aquilo vai ficar bem moderno contemporâneo de, sei lá, né? Tem os nomes aí, né? Mas então acho que esse moderno contemporâneo foi muito para trilha de filme e foi também Aham. provavelmente para esses musicais que não é muito a minha área. Provavelmente, então tem a ver, por isso que deve dar uma sensação porque você tem esse ouvido aguçado para perceber, pô, é esse som Sim. da É. coisa contemporânea, não é uma coisa chopanesca, nem uma coisa Beethoven, é uma coisa Não, do erudito mais moderno, assim, do não. final do século, sei lá, 19, sabe assim? Que aí a Sim. galera do jazz bebeu e a galera da música de cinema
bebeu muito, que aí Sim. que virou os grandes clássicos e provavelmente também tá nos musicais, né? Tinha uma história eu não lembro qual compositor de trilha sonora de Hollywood, quando ganhou o Oscar, isso na década de 50, falou: eu queria agradecer a todo mundo aqui na indústria de cinema que me inspirou. Beethoven, Chopin, Mahler, Tchaikovsky. É, O cara é, roubava de todos os compositores é, eruditos. é bem assim mesmo, é pra trilha, né? É, Agora, na tua discografia, você tem, entre vários destaques, você tem um disco que eu achei belíssimo, que é o Universo Inverso. Que você aham. mexe muito com música brasileira ali, né? Exato. Por quê? Que foi uma coisa que eu sempre gostei, né? Sempre gostei. E morava no prédio do Tom Zé, falando do Tom Zé, né? Em Lim Perdizes. Perdidos? É, cresci ali naquele Não, prédio. Homem de Melo, não é isso? É exatamente ali. E era o vizinho do sexto andar. Só que a gente tinha o vizinho do sexto andar famoso, né? Eu era Sim. criança, porque minha mãe tinha o Tropicália, né? Então, pô, a gente fala, Aham. nossa, tem um vinil do cara do sexto andar, tá aqui, né? Era um tipo, era mais perto de uma pessoa famosa que eu tinha, né? Mas Cuidava ele das tava, plantas, né? Eles tinham uma cuidava das mania de cuidar das plantas, plantas. ele cuidava do jardim lá, ele saía para andar descalço para descarregar, né? Tipo, telúrico, aquela coisa. Mas ele foi, assim, quando eu era pequeno, ele foi antes de quando ele foi redescoberto, né? Lá do David Byrne, Sim. né? Então ele era um pouco no ostracismo ali e tal, né? E aí nos shows dele e tudo mais, ele dava pra gente um vinil dele lá. Eu sou um fã do Tom Zé, eu adoro É as mesmo? músicas dele, eu gosto do estilo dele e tal. E então eu fui ouvindo música brasileira dessa época aí, porque tinha essas coisas dos meus pais em casa e tipo, e a gente tocava e ficava tocando aquelas músicas chatas, né? Quer dizer, que minha mãe devia achar chato, falar: "O que você tá Sim. tocando? É solo do Scorpions, meu. O que é isso? Sim. Você não consegue tocar uma música bonita?" Um Chico Buarque, uma coisa. E aí você ia tentar tocar essas coisas, você fala: "Meu, isso é difícil, muito mais difícil." Como eu queria ser Uhum. um bom guitarrista, eu fiquei assim, peraí, isso aqui é muito mais complexo, eu preciso saber também, né? Então teve esse pensamento. Eu comecei a ir atrás da música brasileira, de estudar, comprar livro de harmonia. Não tinha muita coisa no Brasil, mas tinha algumas coisas, Djavan, Chico Buarque e tal, Tom Jobim, né? Os bossa novas, todos. E aí eu fui gostando e fui entrando na identidade. Quando você começa. Aí eu conheci o pessoal do Angra, o Rafael, o André Matos, principalmente os dois, que também tinham essa vontade de fazer música brasileira, gostavam Sim. também, né? O André Matos, super fã de Caetano Veloso e tal. É, tipo, bastante, assim, Circulador, Noites do Norte, aqueles trabalhos. E o Rafael também. Mas eu ainda fui mais para música instrumental. Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, eu gostava um pouco dessa onda mais maluca, digamos assim. Eles eram um pouco mais dentro um pouco desse mais pop, né, digamos assim, da Sei. MPB, MPB. E a gente se dava bem, a gente era fã do Iron Maiden, do heavy metal, mas também tinha essa afinidade, assim, de gostar e tal. E aí quando você começa a viajar para fora, isso fica mais evidente, né? Você fala, pera lá, isso aqui é muito foda, isso aqui é muito especial, né? E você tem que achar o teu jeito de você também colocar essa música que tá dentro de você, você cresceu ao teu redor. Pelo menos quando eu cresci de moleque, essa MPB era a música do rádio, É. né? Que ainda tem música do rádio, assim, tem gente legal, assim, mas eu não sei nem quanto, né? Porque eu estou no Brasil, fora do Brasil, bastante tempo. Eu sei que o sertanejo domina geral, mas ainda sempre tem sei lá, um Lenine, não sei quem aparece, mas tinha, né? Tipo, mesmo. E Bleeding Hearts virou a predileta dos lives de sertanejo, né? Você deve saber disso, né? Ah, não, isso aí com certeza, com certeza. Tipo, claro, é. Por exemplo, Mas isso pô, eu o acho Gustavo legal. Lima tocou e a Marília Mendonça botou na playlist dela, tá? Ah, também é. Então, mas isso eu acho legal, porque eu acredito que a música tem essa função, assim, tipo, Sim, assim como eu vou pegar a guitarra heavy metal e tocar uma música sei lá, quem eu vou falar? Sei lá, do Jacó do Bandolim, com sim. distorção, ele também ia falar, se ele visse, ele ia falar, pô, mas o que é isso aí, É. né? É, mas, mas é a mesma coisa, porque a música, ela é grande, tá acima, né, de qualquer coisa, né? Então, tem que ir mais e tocar com uma orquestra e o Gustavo Lima e, sei lá, no Sim. ukulele e versão heavy metal. Porque a música em si é boa. Isso prova que a música tem uma força, né? Então, isso é legal de ver para quem compõe e tal, né? Então, não tem problema nenhum.
Não sei se eu subiria no palco para fazer tocar daquele jeito, que é diferente. Você, como artista, está naquela estética. Você, como artista, está naquela estética. É diferente de a sua música ser colocada naquela estética pela galera que faz aquilo, entendeu? Isso eu acho legal. Nesse disco, tem um tema que eu achei lindíssimo, chamado Anastácia. Que começa com piano e depois parte para um forró. Você faz referência à cantora mesmo, não? Não. Era minha cadela. Anastácia, minha cadela. Tem uma coisa meio forró, pô, Anastácia, parceira do Dominguinhos e tal. Não, era da minha cadela, Anastácia. E aí, porque ela sentava do lado do piano e ela era a minha plateia, né? Sei. Quando eu morava em São Paulo, ali, sozinho em casa, tocava piano. Esse disco eu compus muito no piano. Eu não sou pianista, não vou parecer que eu sou pianista, mas de compor, assim, ajuda muito, assim, né? Os acordes, te leva para outros lugares, né? Porque você se coloca num instrumento que você não tem certos vícios técnicos, né? Que os caminhos já, né? Teu dedo já faz, né? Ou você tende a ir fazer coisas mais mirabolantes porque você pode. No piano, não, né? Então fica uma coisa bem intuitiva mesmo, né? Então acho ótimo você fazer essa ponte da guitarra para o piano, experimental, mesmo quando você canta uma melodia, mesmo não sendo cantor, para ver se aquilo ainda a música ainda vive, né? Além do instrumento, né, que está sendo tocado nela, né? Tem música de guitarra que não, que ela é um show-off, né? Uma demonstração guitarrística, né? Precisa estar na guitarra, né? Então, a Anastácia foi assim, ela era meu público, o meu único. Mas então ela merecia uma música para ela, pô. Você foi dar o nome da cachorra de Anastácia, cara? Então, porque eu acho bonito esse nome. Princesa, né? É um nome de princesa. Não é? A princesa do Tolstói, do Guerra e Paz, se eu não estiver errado. E também a princesa da família russa, né? Que foi morta, né? Pela Revolução, né? Então, que é contada nesse livro do Guerra e Paz. A Anastácia, essa princesa que é famosa. Então, pô, você tem uma cadela, fila brasileiro, maravilhosa, vamos dar o nome de princesa, né? Agora, tinha também do Monteiro Lobato, né, a Anastácia. No meu imaginário, de Anastácia, quando fala esse nome, vem Monteiro Lobato. Sentido Pica-Pau Amarelo, da minha formação. Sei. Esse nome vem, tem a cantora, né, também e tal, mas então. que sumiu aquela Anastácia, cantora inglesa, meio tipo Joss Stone. Sim, eu lembro. Tinha essa aí, cantava pra caramba e tal, né? Lembrava. Agora, você tem uma grande música também nesse disco, uma das que eu mais gostei, que é Feijão de Corda, né? Feijão de Corda. Essa música aí, eu acho o máximo esse nome. Primeiro que tem a ver com corda, guitarra e tal, né? Sim. Mas eu tinha feito, é uma coisa meio Alceu Valença, que eu gosto de Alceu Valença, aliás, né? Porque isso que eu tô falando, quando eu era pequeno, eu tocava no rádio, né? Alceu Valença. Sim. Coração Bobo, eu gostava. Tem um grande guitarrista que é o Paulo Rafael, né? Também, pô, a banda. Depois eu lembro de sei lá, já faz um tempo, mas ir no show dele, no Sesc e tal, de achar muito legal. Mais uma vez eu estava em Recife com Angra, a gente foi num restaurante, lá em Recife, entrou no restaurante lá, e tinha um cara servindo feijão de corda. Sim. Que era comida, vocês precisam comer, e o cara era a cara do Alceu Valença, era igual. E aí, falei, pô, a gente falou, você é igual ao Alceu Valença, o cara falou, é meu irmão. E aí, eu não sei nem se o cara falou brincando agora, pensando se... Eu acreditei que era o irmão, tá? Então fica a história que era o irmão. De repente o cara até zoou com a nossa cara. Mas que brasileiro é isso, né? Você nunca sabe, né? Se o cara tá falando sério ou não, né? Mas eu acreditei. Sim. Então ficou essa coisa do, pô, feijão de corda, o seu Valença, o irmão. Que a gente ficou trocando ideia com o cara. Aquelas coisas que você viaja pro Nordeste e tem umas experiências boas, né? E aí ficou, quando eu fui dar o nome da música, eu achei que tinha tudo a ver. Não, acho muito legal. String Bean, aí tem que falar em gringo, né? E outra grande canção é a Mãe d'Água, que você grava no Sounds of Innocence. Ah, também é. Aí é mais pensado um nome desse, né? Porque é do folclore brasileiro, né? Sim. Eu acho Você vai fazer música instrumental, porque também a Mãe d'Água é um afoxé, né? Que Sim. O ritmo baseado no afoxé, no berimbau e tal, né? E
e é isso. Eu queria fazer uma música que tivesse aquela coisa meio do berimbau, que tem música do Angra com aquilo também. E aí uma melodia que eu fiz no piano, que eu lembro minha filha estava bebezinha, ela ficava meio que tentando cantar a melodia, então era legal, assim. Marcou bastante na época. E aí eu quis dar um nome desses... Acho interessante o folclore da Mãe d'Água, né? Que é da sereia, né? Do Rio Amazonas e tal. E aí é uma coisa da não influência europeia da relação com a morte, né? É, Que tipo... Porque esses contos indígenas, a Vitória Régia e a relação com a morte dos índios, né? Porque tem a sereia que vai, vai levar o índio pro fundo do mar, né? Quer sim. dizer, era um jeito que é uma história bonita para, sei lá, quando o índio não voltava para casa, né? Não voltava para a É, oca, né? Então, acho esses folclores brasileiros são interessantes. Então, é um jeito de você sempre estar com algum assunto brasileiro, mesmo tocando um instrumento tão internacional que é a guitarra, e uma coisa que não é a cultura brasileira diretamente, né? Mas acho que dá para botar essas pitadas brasileiras que faz parte da minha mistura mesmo, né? Que cresci ouvindo heavy metal e também essa música brasileira e ouvindo essas histórias todas, né? E aí quando você vai para o mundo, você também conta essas coisas da cultura brasileira, que são as coisas bonitas, né? Porque a gente precisa falar, porque hoje em dia eu falo que eu sou do Brasil, os caras, o Brasil tá complicado, eu fico com vergonha, tipo, e fala, não, mas é legal lá, é legal. Mas não dá para ir para lá não agora, né? Fala, agora realmente eu acho que é melhor não, mas é só legal. cartão postal, né? Um dia eu prometo que eu te falo os lugares legais para você ir lá, né? Mas aí fica difícil realmente, né? Ó, O... a galera tá perguntando cadê a máscara. Aqui, tem alguém Ah, perguntou aqui. Aqui na Finlândia não tem corona, mas deu 0 casos no hospital, tá tranquilo, já abriu já ah, faz um mês e pouco. Souberam lidar bem, né? A Europa, eu acho que de novo a Europa mostrou como lidar com essas questões, né? De ser uma forma mais global, social para o país e e achar o. os nórdicos são super certinhos também, né, em relação São, né? à Mas a cultura. Suécia errou, né? A Suécia errou. É, A Suécia errou. isso é- A Suécia errou. A Finlândia fez melhor, mas os outros países mesmo na Europa conseguiram, talvez atrasado, né? Itália, Espanha, né? Mas conseguiram se encontrar aí nessa questão rapidamente, né? sim. Agora vamos falar um pouco de Megadeth. O Dystopia é um grande disco, né? Foi muito bem. Você sabe que esse negócio de disco, eu acho legal, né? Obviamente, mas aquela coisa de suspeito para falar, né? Tipo, falar Sim, do próprio filho e tal, né? Mas os fãs gostam e foi muito bem aceito. Então, isso é o sinal, um grande sinal, que você conseguiu comunicar, assim, eu falo até com uma certa distância, né? Eu vou falar, o Megadeth, como uma banda que já tem, né, 30 anos, conseguiu sim. manter a identidade e ainda agradar, ser moderna e agradar 30 anos depois ainda fazer uma coisa relevante, né? Então isso é um grande desafio para quem está com uma carreira longa. Quando é teu primeiro disco, tem toda a inocência, a energia e as dificuldades, né, de você se lançar, né, como o primeiro, mas uma vez dando certo, ótimo, aí você pode colher né, a fama. Aí depois, aí o segundo é legal, o terceiro, mas e aí o 15º disco, É. né? Como é que tipo o décimo Pois é. quinto, né? Depois de quantas músicas, né? Pensa bem, a gente lembra dos Beatles, a gente lembra de algumas bandas icônicas, mas elas não duraram, durou o quê? 7 anos os Não. Beatles, É. Os entendeu? Beatles lançaram acho que 8 discos e pronto, né? Tipo, o U2 tem os casos Feren Rush, né? Bandas com muita história. Sim. Então é difícil pra caramba você se manter relevante criando coisa nova, né? Porque você pode ser relevante criando caso, né, na internet, É. ficar sempre relevante. E também uma forma que funciona muito bem, inclusive. Mas, assim, artisticamente ser relevante é difícil, né? Sem se, É. sem se tentar, de certa forma, manter quem você é, mas inovar de certa forma, ou Sim. seja, no som, ou em alguma ideia, né? Então, o Dystopia, eu acho que atingiu Eu esse achei muito equilíbrio bom. aí. Eu achei um disco renovado, assim, sabe? É, é,
eu achei que alguns discos do Megadeth achavam muito no piloto automático, assim. Tipo, como é que era aquilo que a gente fazia? Esse Dystopia não. Eu acho que tem uma canção chamada The Threat is Real, que tem Aham. umas influências da guitarra traz um sabor de música oriental. Essa guitarra é tua ou é do Dave? É tua, não é? O riff, tem um solo lá, tem umas coisas minhas também, mas o riff principal é do Dave. É, eu entrei na banda, já tinha várias coisas, né? Quando eu entrei Sei. na banda, eu entrei para gravar o disco, eu entrei lá no processo ali, no comecinho do processo. Então o Dave já tinha vários riffs, já estava trabalhando no negócio e obviamente a maioria das músicas dele ali, mas eu consegui participar em 3 músicas, que foi conhecendo, para quem conhece o Megadeth, sabe que é um grande feito, né? Porque o Dave compõe tudo ali, assim. Eu tinha acabado de entrar, mas mas sim, eu não consigo entender. É difícil você entender essa linha fina de estar no piloto automático que você falou, Sim. mas porque assim, o Pat Metheny falou uma coisa que eu tenho falado direto agora, porque eu vi Ah, uma entrevista dele, ele falou e ele que é um grande compositor. Um sim. compositor compõe uma música só na vida, né? Ele falou isso. E para quem compõe, tipo, faz sentido isso. Porque você compõe, é sempre você lá, né? É, É sempre você. Você amadurece, você faz com mais facilidade, mas muitas vezes você faz mais do mesmo. Você só faz com sim. mais facilidade, com mais velocidade e tal, né? Vira melhor profissional, ou com mais segurança, ou com mais volume, com mais músicas. Mas assim, não quer dizer que elas sejam sempre diferentes, porque é você. Então, o que que Sim. você faz? Um cara de jazz muda o ambiente, foi um pouco do universo inverso. O tipo É, de fraseado sou eu lá, só que pô, a banda são outros caras, Cuca Teixeira, o Yaniel Matos, quer dizer, a galera que. Eu lembro que eu brincava, eu vi uns caras no show com a camiseta lá, os caras, que é esse negócio aí que os caras têm Ossi? Que é esse Ossi? Falei, o Ozzy? Tipo, os caras não sabiam nem que. Sabe assim? Tipo, porque os caras não iam assistir o nosso show do Universo Inverso, os caras tudo camiseta do Iron Maiden, né? Os caras, que é esse negócio aí? Os heróis dos caras, outros, né? Tipo, Herbie Hancock, né? Sei lá, tipo, o Annie Shorter. Outros heróis, né? E aí. Então, e é legal, então você muda o ambiente, você muda quem você toca, você muda o instrumento, você muda o produtor. Então, artistas solos fazem bastante isso, né? De repente o cara tá num quarteto acústico, depois tá com um produtor eletrônico, de repente tá a Lady Gaga canta com Tony Bennett, depois tá com Metallica, né? Tipo, sim. muda esse ambiente para ser, mas tá sempre a mesma pessoa, né? Então essa linha fina de tá se repetindo no piloto automático, está sendo você meio que fazendo a mesma coisa, mas ainda tem alguma coisa fresca ali, né? É Sim. tipo difícil, difícil, É. Eu vi difícil. uma vez uma entrevista do Elton John, que o Elton John falava assim, olha, o compositor vai ter 5 anos em que ele vai fazer o que ele tiver de melhor. Depois ele é só manutenção. Ah, interessante, é. Ele tem Mas cinco ele é um anos. cara que fez várias músicas, né? Até o filme dele é bem Sim, legal. Assisti lá com os caras do sim. Megadeth, eu e o Ellison. Muito legal. É, E ele teve uns momentos, né? é, De mudança ali, né? sim. Mas Mas a vida dele mesmo mudou também. Aí também as é, vidas estão alto e baixo, né? Droga sem droga, não sei o quê, né? sim. Mas os discos que ele gravou entre 72 e 77 são os grandes discos, até São os 78. grandes, é. Mas o que seria o Queen. Mas o Queen fez ótimos discos. O Innuendo foi um ótimo disco, se falar a Sim, verdade, anos depois, né? sim. Sei lá. Deixa eu te falar, uma coisa que me intrigou muito quando. Uma vez eu vi o Megadeth aí lá nos Estados Unidos, em Nova York, em 2012. Que era uma turnê com Lacuna Coil, Volbeat, Motorhead e Megadeth. E a quantidade de Mariners que gostam Ah, do sim. Megadeth. Assim. Aí, em um momento, ficava o Dave Mustaine falando support the troops, tal, não sei o quê. Como é que é Ah, isso sim. pra você, assim? Olha, boa você pegou. Você pegou no. Não, sempre tem os Sim, caras lá A gente tocou no. Como chama o negócio? Eu esqueci agora. Cara, a gente foi no porta-avião lá no Washington, é, o porta-avião nuclear lá dentro. você, A gente tocou dentro da base militar. É o nome lá da associação lá é, dos militares. A gente tocou dentro da base uma vez e a gente andou lá foi lá, pô,
recebido pela alta, né? Pela alta liga ali dos caras lá todos. E foi bem legal, foi bem legal. Mas, obviamente, eu fico meio boiando ali, né? Meio, né? Tipo, a gente foi no Canadá, eu fiz um treinamento de tanque de guerra. Aí entramos dentro do tanque, os caras abriram tudo só pra gente e a gente fez o treinamento do tanque de guerra, tudo, pô, até postei uma foto aí. Legal pra caçar e tudo cheio de lama, né? Legal pra caramba, assim. Eu não sou esse cara bélico, né? Eu não tô ali fazendo a minha nem nada, mas tipo, pô, foi legal esse negócio da experiência e eu ouvi deles, assim, tipo, no caso dos canadenses, eles têm um relacionamento com o Brasil, usam o mesmo tipo de tanque, essa conversa toda. Assim. Não é muito da minha coisa que eu sou apaixonado, mas estar lá foi legal. Conhecer, conversar, entender um pouco dessa vida. Eu achei muito louco, né? Os caras contando que vão lá no Iraque e que os caras passam. Tipo, os carinha de 20 anos. É uma realidade que no Brasil, sim, não tem tanto, né? Eu não sei, não é tão perto. Nos Estados Unidos, tem muita gente. Eu conheci várias pessoas, músicos, pelo menos umas 5, músicos que foram na guerra e aí voltam como veteranos novos, com 20, 25 anos, e tem grana pago pelo governo, né? Para poder fazer o que eles quiserem. Muitos vão estudar música. Que legal. Entendeu? Porque ele pago pelo fato de... Então, muitos vão para a guerra porque depois eles sabem que eles vão voltar, vão ter aluguel pago, a faculdade paga, não sei o quê, não sei o quê. E aí tem essa, mas vou lá se arriscar, né? Também, né? Agora vem cá, eu tô perguntando aí, o Megadeth já tem o disco pronto ou não? Não, não tem. Não tem. Então tá, pronto. O negócio do Corona deu uma... pergunta. Vamos lá. Tem umas perguntas aí, quer ler umas perguntas? Todo mundo fica falando, quando eu tenho live do Megadeth, vai ter disco do Megadeth, a entrevista é com você, não é com o Dave Mustaine. Então, a live do Megadeth, o Mustaine, ele faz um lance de rádio lá, do Gimme Radio, ele não é muito de fazer essas lives, ele não é. Eu não sei porque ele não pegou, porque quando estava na época do Periscope, ele ficava periscopando toda hora. Mas agora essa coisa da live no Instagram, ele não... Ele também teve o tratamento do câncer ano passado, mas ele tá bem pra caramba, assim, eu acho que ele tá, sei lá, não... Vem cá, deixa eu te falar uma coisa que eu achei surreal. O que é aquele canal do YouTube? E o que são aquelas histórias que você fica contando? E eu acho muito histórias das antigas? Mas tem umas coisas que você fica falando, assim, tipo, você vai falar do cachorro do Maguila, aí você vai falar assim, eu vi a Maguila em TV em preto e branco, não sei o quê, aí tem uma hora que você fica falando, acho que é da hora do negão de sunga lá. Mas tinha um negócio que a gente tinha que ligar com ficha no orelhão, que não sei o quê. Exatamente. Desculpa te perguntar, mas isso não é muito tiozão, assim, cara? Tipo, no meu tempo... Mas tiozão, mas os caras me chamam de tiozão, aí assim, você tem que abraçar. Você tem dois jeitos, ou você abraça. Eu tenho 48 anos. Sim. Então, assim, eu tô falando com um cara de 18, obviamente, eu tenho a consciência que eu tenho a idade do pai do cidadão que tá me assistindo. A gente tem que ter essa autoconsciência das coisas, né? Sim. Então, assim, eu comecei a contar a história porque tem um lado, eu acredito no seguinte, o YouTube é uma coisa da galera nova. O cara começa ali, não tem o que fazer em casa, começa a fazer, começa a ficar bom, e alguns caras ficam gigantes no YouTube, porque os caras, tipo, eles estão no elemento deles, né? É tipo peixe dentro d'água, tá ali. O cara que não, tipo, você também provavelmente, eu fui ter computador em casa quando já tinha 20 anos de idade, quer dizer, tipo, né? Telefone celular, meu, já tava... Telefone de linha, né? Então, assim, não é o nosso... tipo, imagina, os caras nem sabem disso. Eu lembro que eu tinha um cara, um amigo meu, que tinha um monte de linha de telefone, ele vivia de aluguel de linha de telefone. Tipo, as pessoas nem entenderam. A gente é tiozão, você que tá vendo aí, que tem 18 anos, você nem entendeu o que eu falei agora. O cara não entendeu. Entendeu? Que o cara tinha que alugar uma linha de um cara particular, porque era tão difícil de ter uma linha, né? Era tipo assim, um cara sem teto. Então você tinha que alugar, sabe? Bom, então assim, você tem que aceitar, tiozão. Aí você vai contando essa história. Porque o YouTube é a galera nova. Sim. E aí eu acredito que falta no YouTube pessoas como você. Pessoas que são mais velhas, que têm muita experiência.
E a gente vê como caras como Cortella, o Karnal, esses os filósofos que são mais velhos, o próprio Drauzio Varela, sei lá, Drauzio Varela, né? Uhum. Que também vão enriquecer o YouTube com conteúdo que tem história, né? Porque senão vai ficar um cara Sim. novo que acabou de não viveu, mas leu, estudou e está repetindo o que estudou. Ok, eu não estou falando mal nem nada, mas tem quem viveu e pode ir lá contar. Então eu acho legal você falar, pô, você está reclamando. Aí os caras têm 18 anos e estão reclamando da vida. O cara não sabe o que era ver desenho animado a preto e branco. Simplesmente não sabe. Você tinha que Você falar só tinha 4 30 opções de segundos. canal, né? Se ele ia fazer turnê e tinha que ligar, vou falar ligar para a namorada, 1 minuto já dava sei lá quanto, meu. Fala, É. vou falar 1 minuto. Tinha que escrever. Eu lembro que escrevia a carta, chegava antes que a carta. Voltava da turnê, vai chegar uma carta aí, tipo. Então é legal lembrar essas coisas. Porque eu falo, tá vendo? Não era difícil. Os caras, não, o Brasil tá uma merda. Você não sabe o que era a inflação a 40% ao mês, meu. É. Ou quando você começou era mais fácil, né, Kiko? Era. Eu comecei quando teve o Collor de Mello, que pegou o dinheiro de todo mundo. Todo mundo. Entendeu? Tipo, você ia começar a fazer alguma coisa, pegou todo o dinheiro. Acabou o dinheiro. Então assim, não é que era fácil, né? Tipo, falar em que você ia tocar heavy metal no Brasil nos anos 90, o que tinha de referência? Claro que tinha outras bandas, né? Tinha o Sepultura, Sim, tinha o Corsos, tinha... Mas assim, era pequeno, tipo... Não era pequeno, tipo... Você jura que você vai fazer isso da vida? Você vai sair da faculdade para fazer isso? Tipo... Nos anos 90, nos anos 90 o pessoal via você todo cabeludo e tava na moda os hooligans, né? Na Copa da Itália. Aí ficavam chamando essa é verdade. os grupos de rock de hooligans. Olha os hooligans aí. Tinha tudo isso, é verdade. Não tinha, pô, era difícil. Mas tinha uns festivais que eram legais. Sim. O Monster of Rock, tinha umas coisas que Sim. provavam isso que eu acreditava. Tinha o Rock in Rio, Monster of Rock, tinha uns festivais quando vi uma banda de rock, um AC/DC, que a gente abriu por AC/DC em 96. Pô, estádio lotado para ver AC/DC. Então, pera lá, tem público. Sim. Não é o show do sertanejo, tem o show do AC/DC, tá lotado. Então, o que essas pessoas estão fazendo aí? Se a gente fizer uma coisa legal, será que a gente consegue 10% desse público e faz um show para 3, 4 mil pessoas? Ou 5% desse público, bota 500 pessoas numa casa? Então, esse era meu raciocínio. Tipo, tem que ter. Dá para fazer, né? Kiko, a gente está se caminhando para o final da entrevista. É verdade, senão vai cortar aqui. Também. Senão o Instagram corta. Eu queria me despedir só com uma história super bacana que eu nunca contei isso para você. A gente nunca conversou direito. Nesse mesmo ano que eu fui fazer a Filarmônica de Berlim, eu peguei um táxi no hotel ali, no Hilton, ali de Berlim. E aí a gente estava conversando e o taxista era um cara que vinha dos cafundós da Bulgária e tal. Aí ele falou assim, pô, você é do Brasil? Eu falei, sou. Ele falou, cara, a melhor banda que eu assisti de heavy metal na minha vida é brasileira. Eu falei, é mesmo? Brasileiro? Cara, Sepultura? Ele falou, não, Angra. Olha só, que legal. Eu fiquei super orgulhoso naquele momento, assim, sabe? Você fala assim, pô, os caras estavam no meio da Bulgária, com aquela competição com um monte de banda da Europa, e o Angra foi lá e conseguiu, assim. Que ano que foi isso aí? 2000. 2000, legal. Não, sempre teve público na Europa, teve um público na Europa, leste europeu, Itália, França muito forte, né? Alguns países mais difíceis, tipo a Alemanha, que tinha muita banda que vinha da Alemanha, e o alemão era tipo, heavy metal tem que fazer heavy metal. Tipo, que história é essa de ficar fazendo? O francês já gosta de essas experimentações. De uma forma geral, deu para sentir bem isso, né? Experimentação, o francês é um pouco mais aberto. O alemão não é o papel lá, tanto que o Rammstein é tipo idolatrado, que faz aquela coisa reta, quadrada e, né? Então, pô, mas é legal essa história. É legal, assim, é legal. Eu lembro que, bom, vamos cortar, mas também, isso quando acontece comigo, eu acho legal também, de tipo, na Alemanha, o cara, você vai dar o passaporte, o cara, Lohaiho, tava do Angra, é legal, assim, os caras nada a ver, né? Quando você encontra o camisa preta, você já... Ou quando eu fui fazer a minha primeira entrada nos Estados Unidos com Green Card, e eu tava meio preocupado, vai ser minha primeira entrada oficial, né? E aí cheio de papel lá, se precisasse, 1000 documentos e tal. E aí o cara olhou assim e falou, pô, Loureiro, você é parente do Kiko Loureiro? o cara da imigração, assim. Eu falei, não, sou eu.
Eu tô- Depois que você tá com aquela cara toda zoada Sim. do voo, né? Não sou eu. Ah, então beleza. Então, é a primeira entrada, então o cara já me levou, já tipo, pô, foi tranquilo, assim. Meu, Ó, tô muita levando sorte. o cara. O cara me conhecia, olha só, cara. Tipo, naquele monte de Pô, fila da imigração em Nova York. Imagina a sorte que você cai no aham, cara certo que te conhece, né? é. Na primeira... Mas beleza, Pô, essas eu histórias são boas. fico muito obrigado. Valeu Se demais. cuida aí. Você E também se que cuida, você usa venha. máscara, lava a mão. Sim, e que a gente se Ou veja vem para pessoalmente, Finlândia. né? Ou vem para Finlândia, que aí tá tranquilo. Pode ser. Também não. Vou assistir Sibelius aí. Isso. Boa. Um abraço, Obrigado. Luísa. Valeu. Galera, valeu todo Tchau. mundo. Tchau, tchau.